E esse friozinho aí pede um carinho especial, né? Eu queria estar junto com vocês, mas eu creio que a distância está nos tornando mais próximas ainda. Que nem a Carla que tá aí, é lá de Camaquã. Quando que a gente ia poder estar junto toda semana, né? Sentar. Claro que tem a saudade do, do abraço, do aperto de mão, do contato, né? Do beijo. Eu sou muito do contato físico, então eu sinto muita saudade de vocês, de estar próxima, mas eu creio que é só um tempo que a gente vai passar assim. Boa noite para todos que estão aí, que estão chegando. Vou tirar uma propaganda aqui, porque o YouTube me sacaneia com as propagandas dele. E vamos dar mais uns 2 minutinhos aí para ver quem mais que chega. Para dar tempo de todas se organizarem, a gente começa com uma palavra bem abençoada que eu trouxe hoje. Algo assim para nossa reflexão. Algo para nos fazer repensar algumas coisas que não estão nos conformes e para a gente validar aquelas que já estão nos conformes. Então, eu creio que o Senhor grandes coisas terá para nós essa noite. E eu sei que Ele quer ver mulheres transformadas. Eu sei que Ele quer ver mulheres edificadas e mulheres cada vez melhores. E é isso que a gente faz aqui toda semana. Buscar algo melhor para nós. Claro que também a gente ter o contato, matar a saudade, mas eu creio que o ideal principal é a gente poder estarmos juntas, podermos estar buscando algo melhor para nós. Para a gente estar buscando algo que vai ser a diferença na nossa vida. E eu creio que ser a diferença não é só para mim, não é só para ti. Eu creio que você também quer ser a diferença por onde você passa, dentro da tua casa, dentro da tua família. Tânia, bem-vinda, Tânia, irmã da Isaura, tá aí com nós, bem-vinda, mais uma semana juntos. Deus abençoe esse tempo de qualidade que vamos ter juntos. Eu vou aproveitar, eu trouxe um louvor para a gente escutar juntas, enquanto as demais vão entrando. Então, você que está aí já, vamos buscar a presença do Senhor e ao mesmo tempo vamos clamando para que mais mulheres venham. Vocês estão me escutando bem? Tá bom o áudio aí? Vocês me sinalizem se tiver algum problema, porque daí eu transmitindo ao vivo não sei como tá. Então eu vou colocar esse louvor e você agora se deixe. Oi, Isaura, bem-vinda. Bem-vinda para Cacá também. Escute esse louvor e busque a presença de Deus nesse momento. Deixe encher teu coração dessa presença. Deixe Deus falar contigo. Bem-vinda, Neuza. Bem-vinda, Vanessa de Cachoeira, a nossa mais nova vovó. Bem-vinda no nosso grupo. Escute essa música. Deixe Deus falar contigo agora. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Vamos para o mar alto, no lugar da sua vergonha, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, você está se dedicando nesse momento e Deus vai te honrar porque você está aqui. Deus vai honrar o teu tempo, aquilo que você dedica a Deus, Ele te honra. Essa música diz isso. Não largue, fique firme, porque Deus está aqui conosco. Essa música tem falado muito comigo uns dias pra cá e eu creio que ela quer falar contigo também. É um recado do Senhor para nós. Então, Ele conhece, Ele sabe o que você está procurando, Ele sabe tudo o que está acontecendo.
Ele sabe o que você precisa ser transformado. E volte para o mar, que é o teu lugar, quem mandou largar a rede. A gente tá cansada, mas Deus tá nos chamando. Tudo bem, Tânia? Deus vai te honrar. Não tenha vergonha. Deus vai te carregar no colo. Deus vai te fazer grande. Deus vai te resgatar. Ele vai cuidar do teu coração nesse momento. Pai, cuida de nós. Zela por nós nesse momento, Pai, em que estamos aqui voltadas a Ti, Senhor. Cuida de cada uma de nós aqui, Senhor. Vem fazer a diferença na nossa vida, Pai querido. Vem, Senhor, nos edificar nesse tempo. Vem, Senhor, ser grande na nossa vida. Nos ajude a pegar a rede de volta, Senhor. Nos ajude a ser pescadoras novamente, Senhor. Nos ajude, Pai, a resgatar aquilo que Tu já entregou nas nossas mãos. Pai amado, nós queremos parar de dar desculpas. Nós queremos agora voltar para o mar, Senhor. Pai amado, vem cuidar de nós e vem nos conduzir. Nos use como instrumentos, Pai. Porque nós queremos, Pai, ser usados por Ti. Sermos vasos nas Tuas mãos, Pai. Nós queremos, Pai, que Tu venha nos dar a rede de novo, Senhor. Vai para o barato, no lugar da casa eu vou te honrar. Deus está te dizendo que Ele vai te honrar. Eu tenho certeza que essa noite vai ser especial. Eu tenho certeza que essa noite Deus vai falar com o nosso coração. Eu tenho certeza que Deus tem algo para nós. Eu tenho certeza que o Senhor não te chamou até aqui por nada, para você perder tempo. Ao contrário, vai ser um tempo de qualidade, vai ser um tempo onde Deus tem algo grandioso para nós. E eu estou muito feliz com cada uma que entrou aí, com cada uma que já deu um oizinho aí. Fico muito feliz de saber que você se doou esse tempo. E eu tenho certeza que nós vamos aproveitar ao máximo nesse tempo. E eu quero que você vá comentando aí, vai falando, vai ministrando junto comigo. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus tocar no teu coração. Não tenha vergonha. Eu sei que às vezes é difícil. É difícil a gente estar digitando e querer prestar atenção. Mas não tenha vergonha. Fale aquilo que Deus tocar no teu coração. A palavra, ela é uma cura para nós. A nossa palavra hoje é o que fazer quando erramos. Forte, né? Bem forte, porque o erro faz parte da nossa caminhada. E eu quero ler com vocês uma passagem que todas conhecem. Recentemente eu já li essa passagem aqui, mas eu falei de um outro assunto. É que essa passagem ela é muito ampla, ela aborda muita coisa. Ela aborda muito ensinamento para nós. Essa passagem está lá em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 24. Se você tiver a Bíblia aí e quiser acompanhar, senão vou ler para nós aqui. Que é a parábola do filho pródigo, que todas nós já conhecemos. Mesmo quem não lê a Bíblia conhece essa palavra, porque ela é uma palavra que ela é muito usada por todos. E diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti, contra o céu, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Eu sei que todos conhecem essa palavra. Ela abre um leque de opções de coisas que a gente precisa aprender a partir dali. Ela nos abrange vários assuntos. Mas o assunto que eu quero trazer hoje para nós é que errar faz parte do nosso processo de crescimento, certo? Quem aqui conseguiu já fazer certo da primeira vez? Vamos fazer um exemplo de um pão. Tu vai fazer um pão. Um exemplo de um pão de milho, que eu tenho uma dificuldade, Gurias, de fazer um pão de milho. Eu já peguei várias receitas e não consigo acertar. Eu sempre erro, mas eu sei que a hora que eu acertar vai ficar muito bom. Porque eu tenho vários erros aí que eu já sei que não dão certos. Eu já sei que várias coisas que eu errei não dão certo. Então, a hora que eu conseguir acertar, vai ficar um pão excelente. Assim é a gente na vida. A gente comete muitos erros. E o problema não é a gente errar. O problema não é nós errarmos. O problema é o que a gente faz com esse erro. É o que a gente faz quando a gente reconhece esse erro. Muitas vezes a gente quer esconder o nosso erro. Muitas vezes a gente não quer que ninguém saiba, porque tem vergonha. Nessa palavra aí fala do filho. Ele quis o que era dele. E ele achou por direito ter vida ainda, antes que o pai morresse. E era uma decisão dele. E ele foi. E inconsequentemente gastou. Ele nunca teve essa liberdade. Ele nunca teve esse valor, essa quantia. E ele foi e gastou. E aí ele caiu em si e se arrependeu. E aí ele se deu conta de tudo que ele tinha feito. E muitas vezes a gente erra. E quando a gente percebe que a gente erra, dói tanto. Porque algumas vezes as pessoas dizem pra gente que vai dar errado. E a gente, por teimosia, por orgulho, a gente deixa. A gente finge que não escuta. Na verdade, a gente duvida que às vezes a razão é de outro. Que às vezes aquela outra pessoa sabe mais do que eu. O nome disso se chama orgulho. E o orgulho é um mau conselheiro. Mas a gente pode mudar. A gente pode virar isso. Como que a gente vira isso? Em primeiro, admitindo o erro. Porque é uma situação muito difícil admitir um erro. É muito difícil para nós admitirmos que estamos errados. Adri, bem-vinda aí, eu vi que tu entrou agora. Bem-vinda, estamos começando com a parábola lá do filho pródigo. Estamos falando sobre o que fazer quando errar. E admitir o erro é o primeiro passo para procurar um caminho certo, só que não é fácil. É fácil falar aqui para vocês, mas não é fácil da gente aplicar. Porque muitas vezes a gente está persistindo tanto no erro que a gente está cansado, está desgastado. A gente já não sabe mais o que fazer. A gente já não sabe mais o que pensar.
o que que é certo, o que que é errado. Eu tô tentando há tanto tempo, tem gente tentando há tanto tempo, persistindo no mesmo erro, batendo cabeça na mesma parede sempre, buscando o mesmo caminho que não te leva a uma finalidade. Mas é muito difícil parar, é muito difícil admitir. Porque somos feitos de. Nós temos o orgulho incrustado em nós. Nós temos o orgulho gravado em nós. Como que eu vou dizer? Vai dizer que não é assim. Como que eu vou dizer para as outras pessoas que eu errei? Como que eu vou dizer para as outras pessoas que o caminho que eu estava seguindo não é o certo? Como que eu vou retroceder? Porque é isso que a gente pensa. Mas aquele que nunca reconhece os seus erros jamais irá aprovar mudanças em sua vida. A gente caminha, quebra a cabeça, não chega a lugar nenhum, parece que está andando em círculo. Quem aqui nunca teve a sensação de estar andando em círculo? Eu tenho fases assim que eu paro e penso assim, meu Deus, não estou indo a lugar nenhum, não estou chegando a lugar nenhum. E quando eu me dou por conta, assim, eu vejo que eu estava errada. Eu vejo que eu peguei uma direção errada. Eu dobrei numa quadra antes, eu dobrei uma esquina que não deveria dobrar. E às vezes para nós é difícil retroceder, é difícil voltar, é difícil refazer o caminho, trilhar tudo de novo. Muitas vezes a gente pensa até que é cansativo demais, né? Mas admitir que a gente errou é o primeiro passo. E esse filho, o primeiro passo que ele tomou para o caminho da redenção dele foi admitir que ele estava errado. Que na casa do pai dele ele tinha tudo. E ele abriu mão disso tudo para viver uma vida vã e vazia. E muitas vezes a gente está assim, vivendo uma vida vã e vazia, porque a gente se afastou da casa do pai. Porque a gente não admite que está errado. Porque a gente não quer voltar e bater na porta. É difícil bater na porta. É difícil. Pense quanto foi difícil para esse filho se humilhar. Voltar com uma mão na frente e outra atrás e dizer pro pai, pai, nem a comida dos porcos não me dava. Você pensa que você coloque isso no seu dia a dia. Não que falte na nossa mesa, mas às vezes o que a vida está nos dando são migalhas. São comida de porcos. Porque às vezes a gente pode ter tantas outras coisas e a gente está se contentando com migalhas, com o resto, sendo que Deus tem uma plenitude de coisas para nós. E basta a gente reconhecer muitas vezes que errou, basta a gente admitir. E um outro exemplo que tem na Bíblia fantástico sobre isso é Zaqueu. Zaqueu, eu até anotei aqui, ó, vou ler para vocês. Zaqueu, quando foi acusado de ser um pecador, que ele era ladrão, cobrador de impostos na época, ele não deu desculpa para o seu erro, mas ele disse que ele estava disposto a devolver 4 vezes mais o valor extorquido. E muitas vezes as pessoas estão nos acusando porque a gente está errado. E se tu chegar para alguém que está te acusando e dizer assim, sim, eu sei que eu estou errado, realmente tu tem razão, eu estou errado. O que acontece com aquela pessoa? Tu desarma ela. Tu tira todos os argumentos que ela tinha para usar contigo. Porque a pessoa que te acusa, ela já sabe que tu vai dizer que tu tá certa. Ela sabe que tu não vai ouvir ela. Porque a gente não gosta de ouvir isso. A gente não gosta que alguém aponte o dedo para nós e diga o que está acontecendo. E aí o que acontece? A gente desarma. A gente tira as armas. A mesma coisa no teu emprego, no teu trabalho. A gente não vai... seria irônico eu falar para vocês que vocês são perfeitas. A gente não é, a gente erra. A gente corre o risco de resbalar, de tropeçar. E aí, teu chefe te chama. Ana, foi tu que fez isso, isso e isso que errou? E aí tu diz, sim, fui eu. Me perdoe. Não prestei atenção. Estava dispersa. Não vi que era por esse caminho. Não vi que isso ia acontecer. Vai acontecer 2 coisas contigo. Tu vai desarmar teu chefe, que está esperando que tu dê uma desculpa. E tu vai aprender a nunca mais errar aquela situação. Aquela situação vai te edificar de uma maneira que toda vez que acontecer, tu vai lembrar que aquilo ali era errado.
e que por aquele caminho não vai dar certo. Então, muitas vezes, admitir que a gente está errado traz sabedoria para nós, traz aprendizado. Não é motivo de vergonha. Eu tô errada. Eu tô errada porque eu falo demais e eu falo da fulana. Tá errado. Tá errado, fofoca não é uma coisa boa. Mas o primeiro passo é reconhecer. É admitir que tu tá errado nisso. Não quer dizer que tu admita que tu tá errado e tu vai sair fazendo certo. Não, é difícil. A gente já vem de uma cultura pré-estabelecida no erro. Então, ser errado muitas vezes requer mudanças drásticas. Mas elas não podem ser feitas do dia para a noite. Elas têm um caminho para a gente poder botar em prática. E decidir mudar é outra opção. A gente precisa primeiro admitir o erro e depois a gente precisa decidir mudar. No versículo 18, fala bem assim, ó. Deixa eu ler aqui para vocês no 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi. Ele decidiu levantar daquela situação, sair daquele lodo que ele estava. Ele decidiu ir falar com o pai dele. Ele corria o risco do pai dele não querer receber ele? Corria. Todas nós corremos o risco. Todas nós corremos o risco de ouvir o não. Mas uma coisa que eu aprendi, e eu tinha muito medo do não. Eu não vou falar porque vão me dizer não. O não eu já tenho. A minha expectativa tem que ser no sim. Porque a gente já tem que ir para uma situação sabendo que o não já é nosso. Já tá lá o não, então tá. Então se me disser não, já tá no que eu tô esperando. Mas o sim vai me transformar. E esse filho, ele decidiu mudar. E ele teve atitude. Primeiro ele decidiu que ele ia voltar para casa do pai dele. Decidir mudar, escolher fazer a coisa certa. E após a decisão de mudança, Deus vai começar a operar na tua vida. E Ele vai te ajudar a mudar no que precisa ser mudado. Porque sozinha a gente não consegue. Se a gente conseguisse, a gente não daria tendo que ouvir uma palavra dessas. Deus não precisaria estar falando com nós. Minha filha, tu tá errando. É que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar conceitos, a gente precisa mudar nossa mente, a gente precisa mudar algumas práticas que nos levam ao erro. E o primeiro passo é admitir que está errado. E o segundo passo é decidir que vai mudar. E aí o que a gente faz quando a gente decide? A gente chama Deus. Chama Deus para conversa. Pai, vem cá, vamos conversar. Porque sozinha até aqui só deu errado, só deu ruim. E eu tô precisando agora da tua ajuda. E às vezes eu já falei para vocês que murmuração é um atraso para nós, que Deus não se agrada de murmuração. E às vezes a gente só murmura e nada muda. Isso é um erro que a gente comete, porque a gente já sabe que a murmuração não vai levar a nada, mas ela tá tão incrustada em nós que às vezes a gente nem percebe que tá murmurando. E se o teu erro hoje é a murmuração, eu tive muito problema com isso. E de vez em quando eu me pego assim e me corrijo. E é o primeiro passo para mudar, é reconhecer aonde que está o erro. A murmuração é um exemplo que eu estou dando para você. Eu só reclamo. Mas o que a gente tem feito para mudar a situação? Quando a gente não está fazendo nada, a gente está conivente com o erro. Eu sei do erro, mas não faço nada. E quando, na verdade, eu tenho que reconhecer o erro e tomar uma decisão de mudar, e aí eu tenho que me humilhar. É difícil ouvir essa palavra. E sabe o que é se humilhar? Não é você se atirar no chão e lamber o chão. Não é isso. Se humilhar é você reconhecer que está errado. É você chegar na presença de Deus e dizer: Pai, eu tô tão errada. Eu não sei por onde começar. Eu não sei o que fazer. Admita seus erros. Admita sua incapacidade. Porque é isso mesmo que a gente é, incapaz. A gente é incapaz de resolver as coisas sozinhas. A gente é incapaz de sermos absoluta em tudo. A gente não é 100% certa. Então, admitir para Deus a nossa incapacidade de mudar sozinha
é o primeiro passo para a gente se humilhar diante do Pai. Você não vai sair por aí na rua se humilhando. É, dona Isaura. É, então, ó, tá aí. Eu não sabia por que eu tava falando isso, viu? Como é Deus. Deus nos mostra onde a gente tá errado. Deus nos. A gente precisa ter uma percepção das coisas que Deus tá falando com a gente muitas vezes. A gente tem que se humilhar quando é preciso. A gente tem que reconhecer quando é necessário. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa foi a humilhação do filho, ele reconhecia que ele estava totalmente errado. Ele se prostrou diante do pai dele, ele estava aceitando qualquer coisa vinda do pai dele, era melhor do que nada, porque ele já não tinha nada. E muitas vezes a gente está tão errada, a nossa vida está assim um lodo tão grande que a gente não sabe o que fazer e a gente não sabe dizer para Deus, Deus, eu não sei mais o que fazer. Deus só está querendo que a gente vá até Ele. Lá em Provérbios 15:33 diz que a humildade precede a honra. Quando a gente não admite que está errado, quando a gente acha que a gente é autossuficiente, a gente não está sendo humilde. E se a humildade precede a honra, como eu vou ser honrado se eu não sou humilde? Como eu vou ter honra na minha vida se eu não tenho um coração humilde? E um coração humilde é um coração disposto a reconhecer seus erros. É o primeiro passo. O segundo é decidir mudar. E a humildade, ela abre portas para que possamos receber a graça de Deus. E vocês sabem o que é a graça de Deus? A graça é um favor imerecido que Deus nos dá, porque não somos merecedores. Mas Ele nos derrama a sua graça. Você imagina você dever para mim um valor que você não tem como pagar. Nunca, nunca. Pense em milhares e milhares e milhares de reais e você não vai ter como me pagar essa dívida. E eu vou e digo para ti, não, a dívida está perdoada, deixa por assim mesmo e ainda te dou mais alguns milhares e milhares e milhares de reais para te resolver tua vida. Isso é a graça imerecida, porque eu não sou merecedora. São um exemplo assim bem simples que eu estou tentando para você entender a graça de Deus. A graça que Deus derrama quando a gente se humilha diante dele, quando a gente é humilde de coração para reconhecer nossos erros. Você acha que pedir perdão por um erro é um ato de humilhação? Pense aí. Você reconhece teu erro, você decide mudar. E aí você precisa pedir perdão. Aí o bicho pega. Porque muitas vezes a gente é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. E aí eu reconheço que eu estou errada, eu reconheço, eu decido mudar, mas eu paro na porta do perdão. Eu não consigo pedir perdão. Sabe por que a gente não pede perdão? Porque a gente não é humilde. Porque se a gente for humilde de coração, o perdão é natural. Se nós colocarmos a humildade dentro do nosso coração, mesmo que o outro erre, a gente vai pedir perdão sem problema nenhum. Mas é que o nosso coração é corrompido. O nosso coração é orgulhoso. Ele é cheio de sentimentos. E a gente precisa mudar isso. E para mudar isso, o que a gente precisa fazer? Tomar uma atitude. No versos 20 e 21 ali diz que então levantando-se foi em direção ao seu pai. Esse filho tomou uma atitude. Ele fez algo para mudar. Ele reconheceu. Nessa parábola a gente vê todos os passos que eu dei até agora. Eu não falei nada fora da palavra de hoje. Ele reconheceu que ele estava errado. Ele decidiu mudar. Ele se humilhou diante do pai dele. E ele tomou uma atitude em direção ao conserto, à redenção dele. Muitos reconhecem o erro, mas nunca fazem nada. Nunca tomam uma atitude para deixar o erro. Ou não perseveram. Perseverança é uma coisa muito difícil. É muito difícil. Mas eu vejo que de tudo aquilo que eu abordei, o mais difícil hoje é o nosso orgulho.
é a gente conseguir fazer com que o nosso coração aceite ser humilde. Com certeza não é fácil, com certeza é difícil, mas essa noite Deus está nos mostrando o caminho para a gente mudar, para a gente ser transformado, o caminho para que novas coisas possam acontecer. Deus está nos dando uma receitinha de pão de milho que vai dar certo. Sabe aquele pão de milho que eu falei ali no comecinho que eu não consigo acertar? Pois é, essa receita é aquela que eu estou precisando. A que vai dar certo e que eu vou ter sucesso e que vai ter êxito na minha vida. Decidi mudar, reconhecer que eu estou errada, decidi mudar, me humilhar e ter uma atitude. Porque se eu não fizer, não botar esses 4 passos em prática, de nada vai adiantar eu só reconhecer que eu estou errada. Eu só decidi mudar, mas eu não ter uma atitude. Por isso que se humilhar-se vem antes de tomar uma atitude. Porque você decide mudar e se você não se humilhar perante o Pai, não vai ser fácil. Não é fácil pra gente, sabe? Errar. Quem aqui nunca errou? Às vezes, vai dizer que às vezes assim, ó, até no mercado. Gente, às vezes eu vejo coisas que eu erro no meu dia a dia, assim, aí eu paro. Hoje foi um dia que eu parei e disse, mas meu Deus do céu, a culpa é toda minha. É eu que estou fazendo. Sabe, aquela correria, aquela agitação, aquela ansiedade para fazer tudo, para tudo se resolver? Pois é. E daí o que acontece? A gente erra. Aí tu bota um pouquinho de água a mais no arroz, o arroz já não fica soltinho. Aí tu já reclama. Bah, esse arroz não presta. Não é que o arroz não preste. A pressa foi minha. O erro foi meu de não ter medido a água. O erro foi meu de não ter visto, percebido que eu tinha botado a água a mais. E aí vocês veem o orgulho do nosso coração. O erro é o arroz que não presta. Não é meu que errei. E às vezes a gente precisa se colocar na situação e olhar de fora. É eu que estou errando. A tua vida não está andando para frente. Pare e olhe de fora. É você que está errando. As portas estão fechadas. É você que está errando? Ou é Deus? Agora vocês me digam, Deus erra? Deus vai atrapalhar teu caminho? Deus vai fazer tu errar? Não. A promessa de Deus é para termos vida e vida em abundância, termos prosperidade, não nos faltar nada. E não nos faltar nada é principalmente termos paz, termos sossego no nosso coração. Mas a gente enche o nosso coração de tribulação. Primeiro porque a gente erra na correria, a gente erra na ansiedade. E depois porque a gente não reconhece que a gente está errando. Então a gente segue um processo vicioso. A gente vai, volta. Nessa parábola, ela traz um ensinamento tão grande. Não vamos olhar para o erro desse filho. Ele errou, não vamos julgar. Sabe, o nosso maior problema é o julgamento. Nós não podemos julgar ele. Porque ele nunca teve essa liberdade. Ele nunca teve dinheiro para gastar à vontade. Ele só pediu algo que era dele e o pai deu. Mas olha a alegria do pai. Vamos festejar. Porque este meu filho estava morto. E ressuscitou. E voltou. E é isso que Deus está te chamando hoje. Minha filha, tu está no erro? Tu está perdida? Vamos festejar. Porque você está retornando para mim. É isso que Deus está te dizendo. Às vezes a gente precisa, claro que a gente não vai resolver o erro sozinho. A gente precisa entender, tomar uma decisão, mas entender por onde começar. E às vezes a gente está tão afogado que a gente não sabe por onde começar. E o primeiro passo é entregar para Deus. E todas nós temos alguém que a gente confia cegamente, certo? Mas avalie bem se essa pessoa realmente é da tua confiança. Se abra com ela. Muitas vezes a gente precisa que a pessoa nos ajude. A gente precisa que a pessoa fale conosco. Às vezes um olhar de fora nos dá uma direção diferente. Chame teu líder de célula. Chame teu pastor. Peça uma direção. Esse é o ato de se humilhar.
Às vezes eu não quero pedir ajuda para alguém para não verem que eu estou errando. Mas às vezes é exatamente o contrário, quando alguém da tua confiança percebe que você está errando, se essa pessoa te ama mesmo, ela vai te ajudar a sair do erro. Eu não sei qual é o teu erro hoje. Eu não sei o que você precisa mudar. E principalmente, eu não estou olhando cara a cara para ver as carinhas de vocês hoje. Mas eu sei que o que eu estou falando aqui está entrando no teu coração e vai te trazer uma transformação. Eu sei que Deus vai falar no teu coração e vai te mostrar aonde você precisa mudar. O que tu precisa? Qual erro tu precisa admitir? Qual perdão você precisa pedir para Deus? Primeiro a gente pede para Deus, porque é difícil. Se você tem problemas em pedir perdão para alguém, se você errou e essa situação constrangeu ou não vai poder curar alguém, peça perdão para Deus. Seja sábio. Não cometa um erro que você não vai poder restaurar. Mas Deus pode trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Seja financeira, seja sentimental, seja empresarial, seja no que for, seja espiritual. Às vezes você duvida de Deus. Isso é um erro. É um erro clássico que a gente comete. Porque a gente não está vendo Deus fazendo as coisas. A gente quer que Deus faça milagre em cima de milagre todos os dias. E às vezes Deus está ali só trabalhando. Às vezes Deus está só preparando o caminho. Às vezes Deus está só ajeitando as coisas para você receber aquilo que Ele te prometeu. E muitas vezes a gente blasfema, que daí, porque Deus não me ouve, porque eu não mereço. Isso é um erro. Erros de pré-julgamentos que a gente tem. Não devemos ter pré-julgamentos. Ah, porque a situação está difícil, porque isso, porque aquilo. Peço perdão para Deus. E peço para Deus te tornar uma mulher mais sábia, uma mulher mais edificada e principalmente uma mulher transformada. E a partir de hoje tome uma atitude na tua vida. A atitude de mudar. A atitude de fazer algo diferente. Nesse momento eu sei que Deus está falando contigo. E eu sei que Deus está mostrando no teu coração o que você precisa mudar. Qual atitude que você precisa ter hoje. Qual o passo que você precisa dar hoje. Deus está te chamando. E Deus está te dizendo, filha, vem no meu encontro que eu vou estar aqui, comemorando a tua volta. É isso que Deus tem para ti. E eu tenho um louvor aqui para nós meditar. Eu vou botar ele de fundo aqui enquanto a gente vai conversando. Só que eu não sei se eu vou conseguir. Bom, que diz, quebra o meu vaso. Quebra hoje, Senhor. Quebra o nosso vaso. Nos quebra e nos remonta. A Anne sabe do que eu tô falando. Que a gente seja vasos na mão do oleiro. Foi a palavra que a Ari trouxe para nós semana passada, na nossa conversinha. Um oleiro, ele pega o barro e ele monta. Ele tem uma pira e ele monta o vaso. E se o vaso não tá bom, ele desmancha. E é isso que Deus vai fazer com nós hoje. Ele vai nos moldar. Ele vai nos moldar naquilo que precisamos melhorar, naquilo que precisamos ser edificados e transformados. Deixa Deus mudar você agora. Converse você e Deus aí. Deixa Deus falar contigo nesse momento. Deixa Ele olhar para o teu coração. Abre o teu coração para que Ele olhe. Às vezes a gente não abre o coração por vergonha, porque a gente tem vergonha do que tem no nosso coração. Como a palavra da semana passada foi bem forte sobre isso. E eu creio que Deus tem usado muito essas palavras para falar conosco. Porque Ele quer nos moldar e nos transformar. Então, deixa Ele entrar. Deixa Ele ser a diferença. Deixa Ele ser a diferença na tua vida. Se renda aos pés do Senhor hoje. Deixa Ele te mostrar os erros que você tem cometido.
Deixa Ele constranger teu coração. Ele só quer isso, te transformar. Mas você precisa permitir. Decida nessa noite. Decida ser diferente. Decida deitar aos pés de Jesus. Deixa Ele cuidar de ti. Deixa Ele ser grande na tua vida. Se até aqui não deu certo, deixa Ele mudar. Deixa Ele fazer a diferença. Deixa Ele ser aquele que Ele precisa ser. Deixa Ele te corrigir. Aceite a correção. Tenha uma atitude de mudança no teu coração. Às vezes precisamos ser corrigidos de um erro para que a gente não cometa mais. Assim Deus vai fazer conosco. Com todo o amor, com toda a sutileza e com toda a elegância que Ele tem. Ele vai cuidar de nós. Ele vai nos transformar. Ele vai mudar a nossa vida. E eu ainda quero ver muitas de vocês falando isso, contando aqui o que Deus tem feito, o que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus vai fazer. Porque Ele vai nos perdoar, Ele vai nos amar e Ele vai nos transformar. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que servimos. Esse é o Deus que está te chamando hoje. Ele não quer muita coisa. Ele só quer teu coração disposto. O resto Ele vai fazer. Deixa Ele te mostrar. Feche teus olhos agora e ora comigo por isso. Pai, em nome de Jesus, reclama a Ti. Que essa palavra venha encher, Pai, profundamente as tuas filhas, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha edificar todos os corações que estão assistindo essa ministração, Senhor. Todas as pessoas que estão se dedicando a esse tempo, Pai. Que Tu venha cuidar, Senhor. Que Tu venha ser grande, Senhor. Que Tu venha trazer transformação, Senhor. Que a gente possa, Pai, estar nos humilhando diante de Ti, reconhecendo nossos erros, as nossas fraquezas, Pai. E que Tu possa estar agindo e nos transformando, Senhor. Que a gente venha perseverar, Pai, nessa mudança, nessa transformação, Pai. Que Tu venha nos fortalecer, Senhor. Que Tu venha nos guiar nesse caminho de transformar, Senhor. Que Tu venha, Pai, nos ajudar a sermos mulheres transformadas e mulheres que transformam vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas. Muito obrigada por esse tempo. Quem quiser ir agora lá para o bate-papo da área, lá do grupo, fica à vontade. Já estamos encerrando por aqui. E em nome de Jesus eu declaro uma semana abençoada na tua vida. Que Deus venha fazer a transformação. Manda mensagem aí, me avisa. O que está acontecendo na tua vida? O que Deus tem feito? O que Deus tem falado para ti? Deixa Ele entrar. E o resto Ele vai fazer. Deus abençoe cada uma de vocês que esteve aqui presente ao vivo comigo. Um beijo no teu coração. Deus abençoe. Fica com Deus. Tá? Um beijo para Anne, para Mana, para Isaura, para Adri, para Anne, para Neuza que tá aí, para Tânia que esteve junto, para Vanessa, para Carla. Vocês são especiais. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.